Fala pessoal, tudo bem? Professor Laurence na área. Tudo beleza com vocês, pessoal? Tudo jóia? Tema de hoje ainda, né? O tema de cone, aquele tema que nós temos que encerrar, que é o chamado tronco de um cone, né? Então, hoje é o encerramento desse tema, desse módulo chamado de cone, que você já viu volume, já encontrou área lateral, área total, né? As questões dos Pitágoras, que você teria a relação lá com geratriz, raio, altura. Então, hoje, para a gente finalizar, nós temos, por exemplo, o chamado tronco de um cone, né? Então, como é que você faz para determinar, para encontrar, né? Para criar, por exemplo, um tronco de um cone? Bom, basta você fazer o seguinte, ó, você tem, por exemplo, aqui um cone e você passa uma seção transversal, né? Um corte paralelo à base, essa é a ideia, tá? Não pode se passar, gente, um corte meridional, que é aquele perpendicular à base, não. Para que você determine esse tronco, você passa uma seção transversal, né? Um corte paralelo à base. Quando você passa esse corte, o que acontece? Em cima você vai ter um cone pequeno, né? E na parte de baixo você vai ter o famoso tronco, né? Então a parte de baixo você tem, por exemplo, o famoso tronco. Então observem, por exemplo, aqui no quadro que eu fiz um esboço para vocês ali, e para que a gente tenha algumas conclusões, tá? Temos algumas conclusões com relação a esse tronco. Então, para fazer a construção, gente, para fazer um paralelo, olha para lá, olha para cá, né? Olha para lá e para cá. Então, aqui você tem, por exemplo, aqui o cone e uma seção, né? Um corte que está sendo passado, então, paralelamente à base, que é chamada, então, de seção, que ó, é uma chamada seção do tipo transversal, tá? Seção transversal. Legal, 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 legal. Bom, então as relações que nós podemos então aí obter, né, nessa relação então da seção transversal e das semelhanças. Notem o seguinte, pessoal, eu vou construir para vocês aqui dois triângulos retângulos, tá? Então esse triângulo retângulo aqui em vermelho, se você fazer a observação aqui, ó, nós temos, por exemplo, aqui, ó, raio da base, né? Nós temos, por exemplo, aqui o valor da altura, que é essa medida aqui, né, dessa figura. Nós temos, por exemplo, aqui, gente, o valor aqui do G de geratriz, né, um Gzão de geratriz. Beleza, então aqui você tem aquele cone grandão. Quando você passa uma seção para tirar a parte de cima e para criar esse tronco, né, quando você passa uma seção, na parte de cima, se você fazer a observação, gente, você tem um cone pequeno, né? Então esse cone pequenininho aqui, ó, se você fazer a observação, ficaria um conezinho na parte de cima aqui. Aqui tem a seção e na parte de cima um conezinho, né? E esse conezinho, gente, ele é um conezinho que ele é proporcional. Aqui é um conezão, né? Então quando você tira esse conezinho para fazer a formação do tronco, né, a relação está no conezinho, né? Então veja que fazendo a semelhança, note o triângulo vermelho, retângulo, Rzão, Gzão e Hzão, ele vai ser semelhante a qual triângulo, Laurence? A esse triângulo retângulo aqui em azul, que eu estou agora desenhando para vocês, né? Olha as medidas. Chamar então de Gzinho de geratriz do cone pequeno, né? Vou chamar, por exemplo, de Hzinho, que é a altura desse cone pequeno. Eu vou chamar, por exemplo, então aqui essa medida de Rzinho, que é, por exemplo, o raio da base do cone pequeno. Então, as figuras, né, se você observar aqui, ó, notem aqui em vermelho que você vai ter então, por exemplo, esta figura aqui, ó, raiozão, né? Aqui, por exemplo, a alturona e aqui, por exemplo, a geratriz grandona. Naquele triângulo azulzinho aqui, na parte de cima, que é um pouco menor, o que nós temos aqui, ó? Uma geratriz pequena, um raio pequeno e uma altura pequena, né? E esses dois triângulos aqui, gente, eles são proporcionais, tá? Eles são, por exemplo, semelhantes. Então, vale a relação da semelhança, vale a relação, então, daquelas proporções. Então, você pode falar o seguinte, ó, que o Hzão é proporcional ao Hzinho, da mesma forma, por exemplo, que o Gzão é proporcional ao Gzinho, e na mesma ideia aqui, por exemplo, o valor então do raiozão, ele é proporcional a quem? Ao raiozinho. Tá? Então você pode, com essas semelhanças, com essas proporções, encontrar alguns elementos que, por exemplo, estejam faltando. Né? Então basicamente é isso, quando você fala então nessa questão do tronco, você pode abusar, você pode utilizar essas relações de semelhança. Tá? Mas agora voltando no vídeo anterior, notem que, por exemplo, se caso você queira encontrar, gente, o volume desse tronco, né? Eu quero encontrar o volume do tronco.
Qual é a fórmula? Qual que é a lógica disso para você encontrar a resposta? Você pode encontrar o volume do cone grandão, encontra o volume do cone grandão, encontra o volume do cone pequeno. A diferença do grande para o pequeno, você concorda que você encontra o volume do tronco que você tem na figura? Então essa vai ser a ideia, tá? Então com essas estratégias, com essas dicas de encontrar os elementos que faltam, você vai encontrar os dois volumes, do cone grande e do cone pequeno. Essa diferença, aí você vai ter o chamado tronco, né? O tronco do sólido. Perfeito? Então vamos agora para resolver uma atividade. Nós temos então aqui na nossa tela um tronco, né, um tronco aqui de cone, em que, por exemplo, o raio da base desse tronco é 6, da base pequena é 2, e a altura é equivalente ao número 3, tá? Nós iremos resolver, gente, essa questão utilizando esse mesmo raciocínio, tá? Tentar encontrar todos os elementos para que de lá nós vamos conseguir, então, os volumes, e com a diferença dos volumes, aí sim, gente, maravilha, você vai encontrar então o volume do tronco, tá? Essa vai ser a ideia dessa questão. Vamos lá então fazendo a figurinha dessa questão, vamos então agora resolver através de uma figura que eu acho muito válido fazer a figura, é muito mais legal de você resolver a questão. E já vou colocar aqui para vocês, pessoal, o que? O cone completo, tá? Então você tem um cone completo, o raio desta base, observando aqui na questão, é equivalente ao número 6, né? A altura do tronco é 3 e o raio da base pequena é 2. Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos aqui, mais ou menos aqui na parte de cima, um outro círculo. Esse círculo ele vai ter raio equivalente ao número 2, ó, raio equivalente ao número 2, conforme a figura. E essa altura aqui do tronco, você coloca ali, ó, equivalente ao número 3, tá? 6, valor de 2 e o número 3. Beleza? Então, para encontrar o volume desse tronco, que foi a pergunta da questão, né, encontrar o volume do tronco que está, por exemplo, pintado aqui em vermelhinho para vocês, vamos então, a partir dessa figura que o Lawrence completou, que eu coloquei um cone maior também, encontrarmos os elementos necessários para você encontrar então o volume dos dois cones, né? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos observar. No cone grande, cara, no cone grande, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos então o valor do 6, que é o raio da base, e nós temos, por exemplo, esse valorzinho, chamar então de H de altura, né? H é a altura desse cone grandão. Do cone pequeno, o que nós temos de informação? Raio da base 2, e essa altura, observem, se você pegar o valor do H e subtrair 3, você vai ter, por exemplo, essa medida aqui, ó, H menos o valor de 3. Faz sentido? Tudo bem? Então é hora de você trabalhar com as semelhanças. Para quê? Para encontrar o valor desse H, né? Então, qual semelhança, Lawrence? Aqui, ó. Então, os triângulos que eu estou agora mostrando para vocês aqui, ó, eles são semelhantes, né? Então, hora de fazer semelhança. Semelhança com quem? Por exemplo, de 2 está para 6. Raiozinho está para raiozão. Na mesma proporção que a alturinha, que é o H menos o 3, está para o Hzão. Então, gente, ó, nessa primeira proporção, nós vamos conseguir encontrar aqui o valor do H, né? Quem que é o H? É a altura desse cone grande. E por consequência, quando você encontra esse H, você encontra essa altura menor que é do cone pequeno. Beleza? Então, por essa semelhança, fazendo essa multiplicação cruzada agora aqui, ó, 6 multiplicado por H, você vai ter então o 6H. 6 multiplicado por menos 3, você vai ter o valor de menos 18. Bom, 2 multiplicado pelo número, por exemplo, H, você tem, por exemplo, o 2H, né? Você tem o valor de 2H. Ok? Então, fiz a multiplicação cruzada. Nós temos então agora nesse próxima etapa o valor então de 6H, menos o valor então de 2H, que vai ser equivalente ao número 18, né? Bom, 6 menos o valor de 2, você vai ter o valor então de 4, né? Então aqui, ó, 4H vai ser equivalente ao número 18. O 4 está multiplicando, vai passar dividindo, né, toda aquela história de contas básicas. Então, H vai ser equivalente ao número, então, 18 divididos pelo valor de 4, né? 18 por 4. Então, dando uma simplificada aqui no valor, dá para dividir por 2 em cima, 2 embaixo, equivalente a 9 meios, que em valores numéricos
4,5, tá? Então, por exemplo, nós temos essa medida aqui do H equivalente a 4,5. Então, colocando aqui esse H equivalente a 4,5, que é essa medida da altura grandona, a altura pequena é você fazer a diferença, concorda comigo? Se você então fazer o cálculo de cabeça de 4,5 menos o 3, esta medida, esta alturinha é de 1,5. Né? Então 4,5 menos o valor de 3, 1,5. Gente, já temos a altura do cone grande, a altura do cone pequeno. Nós já temos também a altura da base pequena, desculpe, a medida da base pequena e da base grandona. Então com raios e com alturas você pode encontrar aqui os volumes. Né? Então o volume desse tronco, ó, volume do tronco, ele vai ser equivalente a volume desse cone grande, volume do cone grande, menos o volume do cone pequenininho. Essa diferença faz com que você encontre o volume do tronco, né? Grandão menos o valor então do pequeno. Bom, então falando em volume então aí de cone, aulas anteriores, qual era a fórmula para você determinar então o volume? Área da base multiplicado por altura sobre 3, né? No cone grandão, ó, o volume, área da base, πr² multiplicado por altura sobre 3, tá? Essa é a fórmula para você determinar o volume de um cone, né? Bom, então no grande aqui, ó, nesse cone grandão, volume é πr², então fica com π, o raio é equivalente a 6 elevado ao quadrado, multiplicado pela altura, né? Então a altura dessa figura é de 4,5 sobre o número 3, né? Sobre o valor de 3. Depois, continuando, nós temos aqui menos. O volume do cone pequeno, vamos lá, então fica assim, π, o raio da base pequena é 2, então 2 ao quadrado, multiplicado por essa altura, que você tem, por exemplo, equivalente a 1,5, e você faz agora a divisão pelo número 3. Né? Então agora basta você fazer essas diferenças para encontrar os valores numéricos desse volume. Né? Então o volume do tronco ele vai ser equivalente ao número, aqui π, 6 ao quadrado é 36, multiplicado por 4,5 sobre o número 3, né? Sobre o valor de 3. Então dá até para você fazer a simplificação, fica mais fácil aqui nesse caso, né? Depois menos, 2 ao quadrado é 4, então ficou π, multiplicado então por 4, multiplicado por o valor aqui de 1,5 sobre o número 3. Então logo nós temos o seguinte, ó, o volume desse tronco vai ser igual. Simplificando o 36 com o 3 aqui, ó, simplifica, aqui você tem 1, aqui você tem o valor então de 12, né? Vamos simplificar também esse 3 com o 1,5 aqui? Então aqui fica 1 e aqui você tem o 0,5, dividindo por 3, né? Então 12 multiplicado por 4,5 menos o valor de 4 multiplicado por 0,5. Então estamos quase chegando na resposta final, né? Na resposta final, né? Então aqui você vai ter assim, ó, o 12 multiplicado por 4,5 vai ser, por exemplo, 48 mais 6, 54. Então fica assim, ó, 54 π menos 4 multiplicado por meio, que é metade, né? É o valor então de 2π. Beleza? Então o volume desse tronco, finalmente, continhas aí, equivalente a 52π. Né? 52π, esse é o volume do tronco, tá? Então, de uma forma geral, para você encontrar os volumes, o importante, tá aqui, ó, essa diferença, tá? O volume de um tronco é a diferença do grande com o pequeno. Cara, com essa mesma ideia, você pode encontrar também as áreas laterais de um tronco, né? Então, se caso você quisesse encontrar essa área lateral desse tronco, é a mesma ideia. Você encontra a área lateral do cone grandão, área lateral do cone pequeno, e essa diferença das áreas te faz encontrar quem? Essa área, por exemplo, lateral do tronco, tá? Então, gente, não tem fórmula, ou até tem fórmula para você determinar esses valores, mas concorda que é muito mais simples você fazer dessa maneira? Faz as semelhanças e com essa diferença você encontra o tronco, né? O tronco sempre é a diferença, né, do grande com o pequeno. Isso serve, isso ajuda para encontrar os volumes e para encontrar, por exemplo, as áreas laterais, tá, dessas figurinhas aí. Entendido, gente? Beleza? Então aguardo vocês em um próximo encontro. Aquele abraço, professor Laurence. Tchau, gente. Até mais.